Olá, boa noite. Hoje a gente vai falar um pouco sobre suplementação no tratamento da ansiedade. Ansiedade. Olá, pessoal já chegando por aqui. Vamos falar um pouquinho sobre ansiedade, suplementação para o tratamento da ansiedade. Vamos lá? Vamos mandar aí aviãozinho pro povo? Já tô mandando aqui aviãozinho. Manda aviãozinho aí também, nele. Já pega a sua caneta, papel e caneta aí pertinho de você, pra gente começar a falar sobre ansiedade, suplementação para ansiedade. E olha, eu vou estar te dando orientações importantes de suplementos que você deve ter na sua casa, de suplementos que é comum. Se você não ouviu falar, você vai aprender a falar, a ouvir agora e vai entender o como é que funciona para você que é ansiosa, para você também que tem TDAH. E eu vou te explicando logo mais o porquê disso. Já pega esse aviãozinho aqui e já compartilha com as amigas. Vamos embora. Bora. Vamos lá. E aí, boa noite, boa noite. Vamos estar falando um pouco sobre suplementação para ansiedade. Olha só, o mundo está cada vez mais estressado, cada vez mais ansioso. As pessoas andam cada vez com mais estresse e parece que é natural. Dá até às vezes a impressão de que eu sou assim estressado. Eu escuto sempre isso, eu sou estressada, eu sou ansiosa, eu me estresso facilmente, eu tenho muita ansiedade. E aí a gente precisa também desmistificar o que é o natural, o que é o patológico. E por que eu estou explicando isso, o que é o natural e o que é o patológico? Nós vivemos pelo estresse e nós precisamos do estresse. Por que nós precisamos do estresse? Nós somos seres de frequente evolução. E aí, eu preciso do estresse para que o estresse me faça sair da zona de conforto. E saindo da zona de conforto, eu venha a me desenvolver. Desenvolver nas habilidades que eu já tenho. Porém, quando o estresse é por muito tempo, quando o estresse me estica muito, me chama muita atenção, o que é que acontece? Eu vou começar a sentir mental, físico e até espiritual também. E por que isso? Vocês que me acompanham por aqui já devem ter ouvido o que eu falar, que eu consigo ver as pessoas de um modo tridimensional, digamos assim. Nós somos seres espirituais passando uma temporada física aqui. Nós temos um corpo, uma alma e uma mente. E que se um desses não está bem, se você ficar muito tempo nesse não tão bem, os outros também vão se manifestar como doentes. Fala pra mim, vamos lá. Vou dar um exemplo aqui que não tem nada nem a ver com a saúde mental. Você fraturou o pé. E aí, com a fratura do pé, você ficou muito tempo, você vai ficar um tempo de bota, esse calor que tá, sem poder trabalhar às vezes. E isso vai atingir o seu padrão financeiro, isso vai atingir a sua forma de se colocar no mundo. Você já não pode trabalhar, você vai ter que ficar pedindo as coisas para os outros fazerem para você. É um novo exercício. Isso você vai sentir dor, a dor física. E isso vai atingir o seu emocional, ou não vai? Então, quando você adoece de um modo, em uma esfera, seja na esfera espiritual, na esfera mental ou na esfera física, as outras esferas vão sim sentir e vão sim adoecer também. E com esse mundo estressado que nós andamos hoje, o nosso cérebro, ele costuma também sofrer as consequências. Olha só, hoje é muito comum, nós temos muitas informações. Há um tempo atrás, há pelo menos 40 anos atrás, 50 anos atrás, uma criança de 7 anos não tinha acesso
ao que as nossas crianças de hoje em dia têm acesso, não é verdade? A quantidade de informação. A internet ela é um veículo poderoso de informação. Mas que se a gente não souber destrinchar aquilo que serve pra gente e aquilo que não serve, a gente começa a consumir um alto grau de informação e nesse consumo de alto grau de informação, você começa a ter uma sobrecarga mental. Essa sobrecarga mental vai fazer com que o seu cérebro consuma muito mais energia. Você sabia que o seu cérebro, ele consome 1/3 da sua energia corporal? Pois é, o seu cérebro ele consome 1/3 de toda a energia que você consome. E imagina se você está num estado de estresse, imagina se você está num estado ansioso, imagina se você é aquela pessoa onde os pensamentos vêm sempre de modo acelerado. O quanto é que esse teu cérebro não está trabalhando? Você já imaginou isso? O quanto que o teu cérebro tem trabalhado para manter ou tentar manter um equilíbrio em você, a sua mente, o seu corpo e o seu espiritual? Isso tudo tem a ver com gasto de energia. E quando a gente vai falar em gasto de energia, só um pouquinho d'água por causa da garganta. Quando a gente vem falar em gasto de energia, não sei se vocês lembram da escola, atrás da molécula de ATP. ATP significa energia. E eu vou falar aqui para vocês sobre um cérebro que precisa cada vez mais de energia. Vamos lá? Imagina você aí ansiosa. Quando você está ansiosa, como é que o teu corpo vai se comportar? As suas pernas, os seus músculos vão querer fugir, se preparam para fugir. Com isso vai mais sangue para os músculos esqueléticos, que é esse músculo de braço, músculo de perna que vai estar pronto para fugir. Seu intestino, ele vai prender ou vai soltar, ou seja, ou você vai ter o intestino preso, constipação, ou você vai ter diarreia. Vai acontecer também que o seu cortisol, a sua amígdala cerebral vai se acender e você vai produzir uma quantidade enorme de cortisol. Com tudo isso, você vai ter os sintomas físicos da ansiedade. Quais são os sintomas físicos da ansiedade? O suor, palpitação, angústia, dores no corpo, dores de tensão, geralmente dores aqui, ó, na coluna cervical ou na coluna lombar, no trapézio. Por quê? Porque é aquela pessoa que carrega o mundo inteiro nas suas costas. Ai, como tô cansada. Você vai se sentir cansada, fadigada. Você não vai dormir direito. O sono, ele precisa ser reparador para todas as nossas funções. Só que nesse momento, você acaba que não dorme direito. E por não dormir direito, isso perpetua o seu ciclo de ansiedade, o seu ciclo de fadiga, de mal-estar, de cansaço. Com tudo isso, você vai consumindo mais energia. E aí eu quero colocar para vocês duas maneiras aqui. A primeira é que existe sim um aprendizado para aquele transtorno ansioso, para aquela ansiedade se torne um transtorno. E aí, eu vou só colocar um exemplo que eu costumo colocar para vocês, o medo. Quando a gente tem uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, é um medo exacerbado. E por que esse medo exacerbado? Porque, na maioria das vezes, é um medo aprendido. Vou colocar só um exemplo. Um exemplo meu, tá? Nós temos um cachorro em casa, nós temos o Pang, um cachorro pequenininho. E hoje, eu já não tenho mais medo de cachorro. Só que, você tá andando na rua, e aí de repente, eu tava andando na rua semana passada, e de repente, eu não sei raças de cachorro todas não, gente, veio um cachorro enorme pra cima de mim, um cachorro super manso. Só que eu tive medo, tive muito medo. Por quê? Porque é um cachorro grande, eu não tô acostumada. Tá vendo? E aí eu quero mostrar pra vocês como o meu cérebro estava aprendeu a cachorro de pequeno porte
não me faz medo. Cachorro de grande porte faz medo. Naquele instante, o meu cérebro acendeu uma luz, a minha amígdala cerebral acendeu uma luz que produziu cortisol suficiente. E naquele momento, eu não corri. Por que eu não corri? A gente ou corre ou paralisa. Eu paralisei diante daquele cachorro. Eu preciso continuar mostrando para vocês a neurofisiologia, a neurobiologia, a neurociência, para que vocês aprendam o porquê da suplementação na ansiedade. Se você ainda não pegou a sua canetinha e o seu papel, já pega e anota, tá? São suplementos simples e que você não precisa de mim, você não precisa de prescrição médica para isso. E aí vamos voltar ao nosso exemplo. O nosso cérebro, ele não sabe o que é mentira e o que é verdade. Para ele, tudo é real. Eu estou usando aqui o exemplo do cachorro. O cachorro grande que quando veio correndo ao meu encontro, eu paralisei de medo. Eu paralisei de medo. Só que o teu cérebro não sabe o que é mentira e o que é verdade. Você pode ter essa mesma reação quando você tiver que falar em público. Falar para uma grande plateia, falar para o seu chefe, falar numa reunião. Você pode ter esse medo quando você for dirigir, sabia? Por muito tempo, eu acho que uns 10 anos, eu já com carteira de motorista e eu não dirigia. Eu tinha medo de dirigir. Por quê? Colocou-se na minha mente, depois eu falo essa história um pouco mais para vocês. Colocou-se na minha mente que eu era incapaz de dirigir. E aí a primeira vez que eu fui pegar o carro, quando a carteira chegou, eu arranhei, raspei assim o carro na parede. E aquilo ali selou no meu cérebro a seguinte mensagem: você não sabe dirigir. Ora, eu não tinha habilidade suficiente, mas isso é um comportamento, dirigir é um comportamento aprendido. O meu cérebro levou a informação de que eu era incapaz de dirigir. Então, toda vez que eu ia dirigir, eu ficava com muito medo, muito receio. Eu suava de pingar, assim, molhar. E eu paralisava. Tremia as pernas, mas eu paralisava. Ou seja, era um medo que estava me impedindo de ir adiante. Tem gente também que tem medo de mudar de emprego. Eu já recebi pacientes que tiveram crises de pânico a ponto de pedir demissão do emprego. E sabe por quê, gente? Não é porque elas fossem incapazes. Muito pelo contrário. Era porque naquele momento elas estavam recebendo uma promoção no trabalho. Na última imersão Inimigos Internos que eu fiz, teve uma das participantes em que estava muito frustrada com ela naquele momento em que ela chegou. Por quê? Porque ela se sentia incapaz de realizar algumas coisas dentro do trabalho dela. E ali a gente começou a trabalhar na mente dela e a mostrar para ela o que ela já tinha feito e que só era um pouco mais daquilo que o cargo estava solicitando dela. E aí é por isso que eu digo que o nosso cérebro, ele tem alguns comportamentos que precisa de aprendizado. E sobre isso, a gente tem as nossas terapias, a terapia cognitiva comportamental e outras terapias, inclusive no meu método, no método NIME, a gente ensina também sobre isso. Na imersão Inimigos Internos também, sobre como você conseguir vencer esses medos que estão te causando ansiedade e uma ansiedade que está paralisando você. Mas aqui, essa noite, eu estou colocando aqui para vocês, vou estar colocando aqui para vocês alguns suplementos que vocês vão poder estar usando para melhorar a sua ansiedade. E aí, gente, o que é que tem em comum o medo, a ansiedade e que precisa de suplementação? O gasto contínuo de energia. Se quando você tem um cérebro que está saudável, e aí eu tô falando no momento em que você não está tendo crise de ansiedade, tendo crise de depressão, você mesmo que tenha TDAH, ele está totalmente controlado, e isso sim é possível. Eu tenho pacientes que estão totalmente controlados, mesmo tendo TDAH, totalmente funcionais.
tá? Com técnicas neurocomportamentais, através da neurociência, suplementado e que estão indo muito bem. Obrigada. Pacientes também com transtorno bipolar. Semana passada recebi uma paciente com transtorno bipolar, muito bem suplementada, minha paciente, tá? E que disse, olha, doutora, há muito tempo que eu não tenho um mês tão bom. E o mês de outubro foi o melhor mês da minha vida. Estamos aí conseguindo suplementá-la adequadamente. O que é que tem? É o gasto de energia. O nosso cérebro, ele gasta 1/3 de toda a energia que você consome. Então, imagina você que está trabalhando altamente o seu cérebro. Como? Trabalhando altamente o seu cérebro, gastando muita energia, você numa crise de ansiedade, você que tem TDAH, você que tem síndrome de pensamentos acelerados, que tá aí, ó, só trabalhando. Sabe aquelas pessoas que quando vão dormir dizem assim, aí quando eu me deito, aí os pensamentos vêm aqui na minha cabeça, vem e não para. É mais ou menos sobre isso que eu vou dizer. Quando você tá nesse momento, você começa a gastar mais energia, o seu cérebro começa a gastar mais energia do que ele gasta em dias em que você não está pensando nada. Isso é bem difícil para um paciente ansioso, isso é bem difícil para um paciente que tem TDAH, isso é muito difícil para quem tem síndrome do pensamento acelerado. Mas vamos lá, quando você consome energia, e aí eu vou falar do seu corpo como um todo, quando você consome energia, no final do dia, você começa a gastar a molécula de ATP. E essa molécula de ATP, quando ela começa a gastar, você começa o seu dia, faz exercício físico, vai para o trabalho, volta do trabalho, e você faz lição de casa com o menino, e você olha o jantar, o almoço de amanhã, enfim, todas as nossas atividades. Você começa a gastar energia. No final do dia, você vai estar um pouco mais cansada, não é verdade? Essa molécula de ATP, ela já se fragmentou. Então, você vai estar mais cansada. E imagina se você já tem um ritmo cerebral um pouco mais acelerado. Todo esse movimento vai estar gerando oxidação, metilação e inflamação para o seu corpo. Mas você não precisa aqui estar decorando todos esses nomes. Esses nomes são reações químicas que o nosso organismo sofre pelo gasto e pelo consumo de energia, porque ele precisa manter as nossas células, as nossas mitocôndrias em funcionamento. Afinal, você é um ser vivo. E vamos lá, você está gastando muita energia. Suas mitocôndrias estão trabalhando para manter a respiração celular. E nessa manutenção da respiração celular, o que é que acontece? Inflamação. E os seus neurônios também vão inflamar. E o que é que eu faço para diminuir esse processo inflamatório? Eu não posso dizer aqui para você o que é que eu faço para não ter processo inflamatório. Até porque se você respira, você está inflamando o seu corpo. A grande questão é o quanto de inflamação neurotóxica você vai produzir e o quanto essa inflamação é suficiente para manter o seu corpo em bom funcionamento. Tá ok? Então vamos lá, anote aí. O primeiro suplemento que você pode ter em casa e consumi-lo. Gente, deixa eu só voltar atrás um pouquinho e fazer um adendo. Aqui eu tô supondo, tá? De que você não tem anemia, de que se você tem uma tireoidite, ela tá equilibrada, se você tem uma doença autoimune qualquer, ela tá equilibrada, qualquer foi só um modo infeliz de dizer, né? Se você tem uma doença autoimune, ela tá equilibrada, se você tem uma síndrome do intestino irritável, ele está equilibrado, que o seu intestino está organizado, porque a gente precisa começar das bases. Não adianta aqui a gente comprar todos os suplementos, entrar numa loja de suplementos, achar que está num parque de diversões e sair comprando tudo, se o básico eu não estou fazendo. Se eu sou aquela que atola o pé na jaca
todos os dias, não só final de semana, mas todos os dias, comendo tudo quanto é de porcaria, frituras, embutidos, refrigerantes, isso não. Eu tô supondo aqui de que isso você já baniu da sua mesa, baniu do seu consumo, tá certo? Então vamos voltar. Ômega 3. Por que o ômega 3? O ômega 3, e aí eu tenho que dizer para vocês, como é que eu compro o ômega 3? Tem o DHEA e o EPA. Quando eu quero melhorar exclusivamente o meu funcionamento cerebral, eu vou colocar uma dose maior de EPA. Eu preciso de estar consumindo pelo menos 1 grama de EPA ao dia. Tem alguns ômega 3 que eles têm 990 miligramas de EPA. Aquilo ali eu já considero uma dosagem adequada, mas olha só, eu tô falando aqui para você tá se suplementando, tô falando exclusivamente desses transtornos ansiosos, tá? E comórbidos que vão fazer com que o seu cérebro esteja trabalhando ali, ó, incessantemente e inflamando os seus neurônios, tá? Ele vai ter em outras funções também. O ômega 3 vai atuar em outras funções também, e para isso você precisa começar a dosar o que é o DHA e o que é o EPA. Vamos falar aqui do EPA, porque o EPA ele vai fazer com que o revestimento da membrana neuronal, a membrana dos neurônios, que é o que faz com que os impulsos nervosos sejam passados e toda a eletricidade desse campo de neurônio seja colocada em ação, como um potencial de ação, para que você tenha memória, para que você tenha foco, que você tenha um aprendizado, faça com que isso funcione adequadamente. Você também, quando for comprar o ômega 3, você precisa ver se ele tem o selo IFOS. Desculpa, gente. Vou tomar um pouquinho d'água. Você precisa ver se ele tem o selo IFOS. Se não tiver o selo IFOS, você está comprando gato por lebre. Não vai nesse não, tá ok? Então, ômega 3 com EPA, uma maior quantidade de EPA, e olhar sempre o selo IFOS. Entendeu como é que você vai comprar o ômega 3 de hoje por diante? Mas eu quero também colocar aqui para vocês que ele não faz mágica. O ômega 3, ele costuma aí você ver um efeito entre 90 dias, 180 dias, mais ou menos nessa faixa, para que você possa sentir os efeitos melhorados do uso do ômega 3. Então, assim, não vai tomar pensando que você vai tomando o ômega 3 hoje e daqui pro final de semana você já vai estar melhor da ansiedade. Não. No mínimo 3 meses, tá? Geralmente de 3 a 6 meses, para que você possa sentir uma melhora. E aí, vamos lá. Um outro também. Até algum tempo você conseguia comprar, mas agora não, você não compra mais a ashwagandha, você vai precisar da receita médica. Então, eu não vou falar muito, não. Mas em alguns estudos você vai ainda encontrar a ashwagandha como um bom suplemento para ansiedade, TDAH, manutenção de foco, mas aí você vai precisar de receituário médico. E o meu objetivo aqui nessa live é mostrar que você pode fazer essa suplementação sem receita médica. Vamos lá, cava-cava. A cava-cava, também já um pouco mais conhecido, é um fitoterápico que sim, você pode comprar na farmácia e você vai também fazer com que a ansiedade diminua. Um outro também, que é muito bacana, mas eu vou te ensinar uma forma diferente de usar, é a lavanda. Ah, mas eu vou tomar um chá de lavanda? Como é que eu tomo a lavanda? O melhor meio de você usar a lavanda é através dos óleos essenciais. Por quê? Primeiro, já descobriu-se que as nossas vias olfatórias ou olfativas, elas têm um poder de penetrar no nosso cérebro de uma maneira muito mais rápida. Mas atenção, gente,
Tem gente que usa lavanda de manhã, de tarde, de noite, toda hora usando lavanda e depois reclama que tá com muito sono, que tá muito embotado, que tá muito borocochô. Só que você não deve usar lavanda assim. Olha, mas eu tenho ansiedade, como é que eu vou usar a lavanda? Eu recomendo fazer da seguinte maneira. Ou você alterna a melissa com a lavanda no período da tarde, ou você alterna a canela. A canela, ela vai dar um estímulo de foco, mantém o foco, mantém a concentração, porém, ela não te causa sonolência. Você pode estar usando ela de um modo diurno, né? Pela manhã ou ali no meio-dia. Então, usar a canela vai fazer muito bem para você. Vai melhorar o foco, vai melhorar a sua concentração e não vai te deixar sonolento. A partir do período da tarde, lá pelas 17 horas, 18 horas, você pode usar a lavanda. Usa a lavanda tanto num difusor, como você pode usar a lavanda uma gotinha só na fronha, ou aqui, ó, no punho. Ai, que bom que você tá precisando dessa dica, então vamos lá. Aqui no punho, você pode usar a lavanda, pode usar ela também para você cheirar. Faz a mão em concha e cheira. Então vamos lá, de manhã, atenção quando for usar a lavanda, sempre alternar com a melissa ou a canela, e aí dependendo de qual for o seu objetivo, se você está mais ansioso, no padrão mais ansioso, usa a melissa de manhã, de dia. Se você está naquele padrão de que você precisa mais foco e mais concentração, usa a canela de dia, e no final da tarde, aí puxando para a noite, você vai alternar com a lavanda. A aromaterapia é o melhor meio de você estar usando a lavanda. O chá verde, ele é muito bom. É onde a gente vai encontrar a L-teanina. Porém, já foi aí visto em alguns estudos que ela sozinha não vai fazer tanto efeito assim. Que o melhor seria você associar com um pouco de cafeína. E às vezes a gente acha que a cafeína, ela é um grande vilão. Ora, depende da hora que você está tomando, depende da quantidade que você está tomando, depende aí de como é que está a sua permeabilidade intestinal. A Dani entrou aqui na live agora e a Dani, ela é também uma farmacêutica integrativa e ela fala também muito bem sobre suplementação, sobre foco, sobre ansiedade e fala também, né, Dani, sobre intoxicação por minerais que pode estar causando ansiedade. Dani, já vou deixar o meu convite aqui para a gente estar falando uma live, fazendo uma live sobre isso, tá? E você domina muito mais esse assunto do que eu. Tô fazendo aqui um convite público, tá certo? A Dani é maravilhosa, gente. Sigam a Dani também. Ó, ela já disse sim. Então vamos lá. Vou seguindo aqui. E aí, vamos lá, gente. O NAC, N-acetilcisteína. A N-acetilcisteína, você pode estar pensando assim, e eu vou falar porque vocês vão no Google depois. Doutora, mas isso é um remédio para tosse. Mas já foi visto que ele adequa às suas funções cerebrais e vai te dar um pouco mais de saciedade. Saciedade não no sentido de estômago, mas saciedade no sentido da energia cerebral, tá? Vai te dar um pouco mais de foco, concentração, serenidade. Eu acho que isso daí é o melhor. E vamos passar agora para um elemento que, graças a Deus, ultimamente tem sido muito bem visto, que é o magnésio. Eu quero primeiro dizer para vocês que o nosso solo, como é que eu vou repor magnésio? Será que eu preciso? Assim, o nosso solo, o solo brasileiro, ele é muito pobre, ele é paupérrimo em magnésio. E por mais que você queira ingerir substâncias, a gente voltou, viva o magnésio, isso, viva. Travou, gente. Por mais que você tente, você não vai conseguir repor o magnésio adequadamente, porque o nosso solo, ele é muito pobre em magnésio. E aí, o que é que você vai fazer? Você precisa repor o magnésio. Mas qual é o magnésio que eu reponho, doutora? Tem tantos, bisglicinato, treonato, tem uma gama de magnésio. E aí eu vou dizer pra você, se você precisa de um pouco mais de um soninho tranquilizador, usa o glicinato.
Porque se você usando no final da tarde, ele vai também começar a estabilizar o seu sono. Porém, deixa eu te contar um segredo. Se você está na dúvida de qual magnésio usar, vai e usa o magnésio PA, que é o magnésio mais simples, que você também está repondo. Mas não deixe de usar magnésio. O magnésio ele é um cofator importante para o funcionamento de todas as nossas células. Como ele é cofator, é como se você fosse fazer uma argamassa. Para fazer argamassa, você precisa de cimento. Ele age como esse cimento que vai fazer a sua argamassa, que vai fazer com que todas as suas células do seu corpo funcione de modo adequado. Então, se você precisa comprar algum suplemento, começa a investir no magnésio. O zinco também. O zinco ele age como um grande cofator para todas as nossas células. Gente, eu tô falando aqui do básico. Sabe de você construir uma casa e ter que colocar ali o alicerce? É sobre isso. É sobre o alicerce. Então, o zinco, magnésio e zinco, ele age como cofatores para o funcionamento de todas as nossas células. Lembrando que a sua mente, ela não funciona separado do seu corpo. Você precisa sim magnésio e você precisa sim também do auxílio do zinco. Então vamos lá, vamos repor. E eu quero lembrar para vocês da vitamina D. Um país onde a gente tem grandes quantidades de sol, mas coloca petróleo na cara, no rosto, no corpo, né? A gente usa protetores solares com uma grande quantidade de parabenos, além de estar nos contaminando com alumínio, e o alumínio é um tóxico para o nosso cérebro. Além de estar se contaminando com alumínio, eu estou impedindo da vitamina D entrar no meu corpo. Não, eu não quero que vocês tenham queimadura, envelhecimento, câncer de pele, nada disso. Só preste atenção qual é o filtro solar que você está usando, qual é a marca, qual é o composto. Tem vários filtros solares bons no mercado e que são livres de parabeno, que vão fazer com que você não se intoxique de alumínio, tá certo? Mas o que eu tenho encontrado ultimamente de pessoas com a vitamina D de 19, de 16, de 17, gente, uma vitamina D, uma pessoa com vitamina D de 19, de 16, de 17, de 12, não consegue ter um sistema imunológico que funcione, não consegue ter um cérebro que funcione adequadamente. Não consegue ter um cérebro que funcione adequadamente, sem ansiedade patológica, sem ter sintomas exacerbados que fazem com que a sua saúde mental não consiga andar no trilho. É impossível ter um organismo que consiga funcionar adequadamente, ter um sistema imunológico que consiga funcionar adequadamente se você não tem vitamina D suficiente. Você precisa ter vitamina D. Os valores de referência do laboratório, atenção para essa informação. Os valores de referência do laboratório vão entre 20 e 90. Só que uma pessoa com uma vitamina D de 20 a 40 a 50 não tem um sistema imunológico que funcione ainda está naquele de precisa de gastar muita energia para poder pegar no tranco. Sabe carro velho, gente, que costuma pegar somente depois de muito esforço e muita energia? É assim que funciona uma pessoa que não tem vitamina D. Quando o paciente ele não tem vitamina D, temos receptores de vitamina D em quase todas as nossas células. Praticamente em todas as nossas células, né, Dani? Boa essa informação aqui. Então, assim, gente, quando o paciente me chega com vitamina D abaixo de 40, eu preciso mandar manipular. E aí você precisa realmente da ajuda médica para isso. Acima de 40, eu já consigo usar algumas formulações prontas numa dosagem especial e específica para cada um. Mas é como eu tô falando para vocês, eu tô aqui supondo de que vocês têm uma vitamina D acima de 60.
Ou seja, tá tudo funcionando ali adequadamente. Tá, uma coisa ali, uma coisa aqui precisa se ajeitar, mas é uma dose de manutenção que eu tô te falando aqui, tá? Quando você tá abaixo disso, eu acho legal que você comece, porque aí a gente tem que, aí já é muito mais específico. Você vai ter que, eu vou ter que auxiliar ali a vitamina C com a vitamina K, para que eles possam estar colocando esse transporte aí na sua célula. E a vitamina D, gente, é muito importante. Hoje tem um nome ainda de vitamina, mas já é conhecido como hormônio D. Por quê? Exatamente isso que a Dani colocou aqui. Tem receptor de vitamina D em quase todo o seu organismo. Então, já imaginou? Deus nunca fez nada. Essa história de que Deus escreve certo por linhas tortas foi a gente que disse, porque a Bíblia não tem dizendo nada disso. Deus sempre escreveu certo em linhas certas. Por que será que ele iria colocar receptor de vitamina D em todo o seu corpo, no seu sistema imunológico, nos seus neurônios, no seu intestino, além da sua pele, de osso, de tudo, se ele não quisesse que isso funcionasse? Se tem vitamina D, se tem receptor para receber vitamina D em quase todas as suas células do seu organismo, é porque a inteligência divina diz que você precisa sim de vitamina D. E é inconcebível você ter uma vitamina D de 12, 18, 17. Não, gente, não dá. Você precisa repor vitamina D. E eu quero falar agora de um queridinho meu. São Uau, são coisas maravilhosas. As pessoas devem saber disso. Uau, obrigada. Por isso que eu tô aqui. O objetivo é que vocês saibam disso e saibam suplementar. Porque quando chego com a queixa, já facilita também o meu serviço. E olha só, o meu objetivo de vida é fazer com que os meus pacientes, com que as minhas pacientes não precisem de mim a longo prazo. A minha maior satisfação é quando eu consigo começar a dar alta para um paciente meu. Vamos lá voltar e agora eu quero apresentar para você um grande queridinho meu, que é a cúrcuma. É, gente, eu já começo o meu dia com cúrcuma. A cúrcuma, ela é um potente anti-inflamatório. Ela não serve somente para o nosso cérebro, mas ela serve para todas. Essa eu tenho, ela serve para toda a inflamação de todo o nosso corpo. Inclusive, gente, eu não uso anti-inflamatório aqui em casa, a não ser que seja exacerbadamente exagerado, a dor, essas coisas. Mas quando eu tô, tu também, né, Dani? Mas quando eu tô com um torcicolo, uma batia, uma pancada, eu aumento a quantidade de cúrcuma, a dosagem de cúrcuma que eu estou usando. Eu já amanheço o meu dia no meu shot matinal com cúrcuma. A cúrcuma, como eu já falei para vocês, é um potente anti-inflamatório. E a gente está aqui querendo combater a inflamação aqui do nosso cérebro. Mas como é que você deve usar a cúrcuma? Você deve usar a cúrcuma num meio ácido ou um vinagre de maçã, orgânico, tá, gente? De preferência orgânico. Ou o sumo de limão. E aí você vai misturar ainda em 50... Como usa? Tô colocando agora. Deixa eu só pegar aqui. Filha, me dá ali da cozinha aquela cúrcuma da mamãe. É o saquinho laranja. Ela vai pegar, minha filha vai pegar aqui. Aqui eu tô usando. Mas isso não significa que não tenham outras cúrcumas boas no mercado. De manhã, pela manhã, eu uso ou com vinagre de maçã, uma colherinha de vinagre, 50 ml de vinagre de maçã, coloco em água, mais 50 ml de água natural, tá? Ou o sumo de meio limão, também misturo, diluo com água. E aí, eu gosto dessa aqui. Dani, aí, tô bem na fita? Essa daqui, gente, é uma das melhores cúrcumas que tem, tá? A cúrcuma ativada da Floresta, da Viva Regenera. Mas existem outras marcas no mercado. Eu não tenho, tem um gosto meio ruim, as pessoas acham, mas eu não tenho problema com gosto. Isso aqui é um pozinho. A grande questão é que eu digo o seguinte: você vai diluir, super, né? Você vai diluir
no ou limão, meio ácido, ou limão ou o vinagre orgânico com água, dilui a cúrcuma e você toma. É a melhor, aqui a Dani colocando, a melhor. Atenção, quando você for tomar a cúrcuma, use um canudo. E de preferência, um canudo, pode ser essas que vendem a granel. O que é que acontece? Vou já responder isso aqui pra você. Usa com um canudo, e não pode ser canudo de plástico, tá, gente? O plástico libera BPA. Compra canudinho de metal, canudinho de bronze. E aí depois na live a Dani vai estar falando sobre esses canudinhos, que também precisam ser muito bem limpos, tá? Mas o plástico ele libera BPA. Por quê? Porque a cúrcuma ela costuma manchar o dente. E o ácido também vai corroer o seu esmalte dentário. Pode ser essa que vende a granel? O que é que eu acho dessas que são vendidas a granel? Dessas questões que são essas vendas a granel? Você vai abrir. A pessoa que tá ali, por mais cuidado que ela tenha, e eu não vou todo dizendo aqui que não tem cuidado, mesmo que use luva, que esteja de máscara, que abra assim na medida certa, quando ela abre o recipiente, ou quando ela puxa naquela pazinha, você vai estar contaminando. Cada vez mais você vai estar contaminando. E vale ressaltar que quando você compra essa aqui, é você quem está abrindo naquele momento e não vai ser mais aberto. E é na tua casa. Só que ali eu vou estar no meio sendo aberto várias e várias vezes ao dia, várias pessoas ali. Então assim, eu não recomendo que use. Uma outra coisa também que você deve estar olhando é se tem a pimenta preta para potencializar. Então eu não gosto muito dessas que é comprada a granel. Eu não uso. Não uso, nem recomendo. Ah, tem outras marcas? Tem. Ah, e o comprimido também serve para quem não gosta muito do sabor, quem não consegue tolerar o sabor, compra em cápsula. Eu uso essa, porque eu não tenho problema com sabor, mas os meus filhos usam em cápsula, porque aí eles já têm problema com sabor, aí às vezes esquecia de estar usando canudo por conta dos dentes. Então, para facilitar a vida deles, né, e ainda são adolescentes, ainda tem essa questão, muitas vezes, então eu uso para eles em cápsula. Mas eu recomendo a você que ou em cápsula ou em pó, vocês comecem a usar a cúrcuma. Como diz a minha amiga Dani, cúrcuma também é vida, né? Cúrcuma é um excelente anti-inflamatório e natural, gente. E eu quero dizer aqui uma coisa para vocês. Tem uma suplementação que eu sinto muita falta quando eu começo a pesquisar nos meus pacientes. E eu tenho certeza que vocês têm em casa. Quem adivinha aqui? Não adivinha não, porque os adivinhos não herdarão o reino dos céus. Mas coloca aqui uma suplementação que está muito em falta no uso das pessoas, mas que todo mundo tem em casa. Coloca aqui. Eu só vou dizer a vocês depois que vocês colocarem aqui. Uma só. Vamos, gente. Um suplemento que vocês precisam tomar e todo mundo tem em casa. Independente se tá aqui no Nordeste, independente se tá aí no Sul, como a Dani. Fala, coloca aqui pra mim. Às vezes vocês esquecem de usar. Eu não esqueço não, é meu companheiro. Vixe, vai, Dani. Bora? Vamos lá? Gente, eu não acredito que ninguém vai acertar essa. Estão com medo? Coloca aí, vai. Não faz ideia. Vai, chuta. Chuta, é uma coisa que vocês nem sabem consumir. Tem de monte, mas você não sabe consumir. Cacau? Não é não, cacau. Cacau é um bom antioxidante também. E o cérebro também oxida, né? Então, quanto mais cacau no seu chocolate, nas suas preparações, melhor. Mas não é cacau. Quem mais vai dizer qual é o suplemento que vocês têm de monte? Sal? Não, gente, sal você não pode consumir assim, não. Sal você tem que colocar só para dar um saborzinho. E como o nosso sal é iodado, para tireoide, essas coisas assim. Mas sal não é. Vamos lá, de novo. Tem mais alguma chance? Bora, gente! Vamos que eu vou ensinar aqui, ó. Se vocês perderam a live do começo até agora, chegou agora, esse é o momento áudio, tá?
Quem chegou agora assiste a live depois, vai ficar salva. Mas eu quero que vocês que já estão aqui há um tempinho, vamos lá. Bora, gente! Vamos, que eu quero ensinar isso a vocês. Eu preciso ensinar isso a vocês. Mais um. Quem é outro corajoso aqui que vai colocar e eu vou dizer que não é? Ou que é, né? Bora! Não é alimento ou suplemento? Ai, Dani, não vou dizer. Vai servir como suplementação, que a aula é sobre suplementação, mas eu não vou dizer. Serve como alimento, serve como suplemento. Você tem de monte na sua casa e você não sabe usar adequadamente. Isso eu sei. Alho. Alho é um bom antioxidante, mas ainda não é alho. Gente, eu não acredito. Eu posso contar pra vocês? Vocês vão desistir ou mais alguém vai falar? Azeite também não. Serve como alimento, serve como suplemento, mas não é azeite. Gente, deixa eu falar nisso. Eu esqueci de falar sabia? A Dani falou sobre azeite, mas eu quero falar, depois eu volto nesse. Eu quero falar sobre o óleo de coco. Não o óleo de coco, mas o que te contém nele, que é o TCM. Você pode usar o óleo de coco, mas eu uso realmente o TCM. Dentro do óleo de coco tem o TCM. O TCM, que é o triglicerídeo de cadeia média, melhora foco, melhora atenção, melhora a memória, combate Alzheimer, tá? Combate demência. Então você poderia e você precisaria estar usando tomar uma colherzinha de óleo de coco pela manhã e pela noite. Eu venho aí de 2 semanas de muito trabalho, assim, um em cima do outro, palestras, aulas eu como aluno, aulas eu dando aula, mentoria, um monte de coisa, e que viagens, e que me deixou bastante, assim, bem elétrica. E aí eu aumentei um pouquinho o TCM. Na verdade, tava faltando. Um dia desse minha mãe comprou um desses pra mim. Ainda não tomei, mas já tô louco pra tomar. Pois pode tomar. Não tem gosto ruim. Você pode tomar à vontade. À vontade não, tá? Uma colherzinha de manhã. E dependendo de como é que você tá. Como eu vinha nesse trabalhar quase diuturnamente, aí eu tô tomando de manhã e à noite pra recuperar a função cerebral, tá? O TCM. E agora o último, gente. Eu já tô aqui, vocês estão me enrolando, tá? Coloca aqui se sabe, se não sabe. Alimento, serve como alimento, suplemento, tem na sua casa de montão e você ainda não aprendeu a usar. Mais alguém? Mais alguém? Só mais um. Só mais um, e aí eu digo se você tá certo ou não. Vamos, Lúcia. Vamos, Dani. Vamos, Santos. Vamos festejar. Pegue monte. Vamos. Coloca aqui. Só mais uma chance. Sua última chance. Bora lá. Agora. Tô esperando. Eu já dei todas as dicas, gente. Todas as dicas. E já tem no seu corpo, tá? Aliás, você é formada a maior parte dele. Fala, Dani desistiu! Desistiu e cagar a toalha. Gente, deixa eu contar. Não faz ideia. Deixa eu contar. É isso aqui, ó. Zélia, isso, muito bem. Água. Gente, é muito interessante como vocês não sabem beber água. Ai, eu não gosto de água. Ai, mas eu não tenho sede. Eu não tô perguntando se você tem sede, eu não tô perguntando se você gosta ou não de água. É fundamental. 60% de você é constituído de água. Você não precisa gostar, você não precisa ter sede. Você precisa ir lá e tomar. E como é que eu bebo água? Boa noite! E como é que eu bebo água? Você que não sabe beber água, olha só o que é que eu vou te contar agora. Você faz exercício físico ou você não faz exercício físico? Por isso daí, a sua necessidade de água vai ser uma ou vai ser outra. E aí você vai tomar água de um jeito ou água de outro jeito. Você tem que lembrar primeiro
que quando você acorda, você está completamente desidratado. Você passou aí 8, 9, 10 horas, faço toda manhã com minha mãe, é exercício físico, isso aí. 8, 9, 10 horas dormindo. E o seu corpo precisa de água. Então você precisa já tomar um copo de água. Agora, se você faz exercício físico, você precisa pegar o seu peso e multiplicar. Preste atenção agora. Multiplicar por 0,35. Isso vai dar a quantidade de água que você precisa. Aliás, você precisa multiplicar por 0,45. Isso vai dar a quantidade de água que você precisa. Se você não faz exercício físico, e eu já oriento vocês a fazerem, você precisa multiplicar a quantidade de água por o seu peso, desculpa. Se você não faz exercício físico, você precisa multiplicar o seu peso pela constante de 0,35, tá? Deixa eu colocar aqui e vocês podem escrever também. 0,35 multiplicado pelo seu peso. E aí vai dar a quantidade em ml de água que você vai consumir. E aí, gente, tem gente que ainda olha pra mim e diz assim: ah, mas eu esqueço de tomar de manhã, eu posso tomar tudo à tarde? Óbvio que não. Cada vez que você vai tomar água, você vai consumir ela em no máximo 200 ml por tomada. Eu vou chegar aqui e nessa hora eu vou pegar um copo de 200 ml e tomar. O que é que eu faço? Eu costumo fazer o seguinte, para facilitar a vida de vocês, eu tô dando essas orientações, tá? Essa garrafa aqui, ela tem 1 litro. Então, eu preciso tomar ela, é a quantidade mínima, 2 vezes e meia durante todo o dia. O que eu tô aqui com vocês não perceberam, mas nessa live eu já consumi quase 1 litro, ó. Quase 1 litro. E essa daqui nem é a minha quantidade, porque eu já consumi os meus 2,5 litros. Como eu tô falando muito, vocês já viram aqui em alguns momentos eu já me engasguei com a garganta seca, eu falo muito, aí eu preciso de uma quantidade maior de água, mas você precisa tomar água em pelo menos 0,35 pelo seu peso. Isso durante o dia. Em cada tomada você vai usar em até 200 ml. Não adianta você estar o dia todo sem tomar água e depois você pega essa garrafa e tucu, como se o mundo fosse acabar e a água do mundo fosse acabar. E por que eu quero falar sobre água com vocês? Se o seu corpo ele é 60% água e você não bebe água, como é que você acha que o seu cérebro vai funcionar se você não tem tomado água suficiente? Percebe depois dessa live que tem coisas básicas que vocês precisam fazer para combater a ansiedade, combater o estresse, combater a depressão, combater os sinais e sintomas de TDAH, combater a síndrome do pensamento acelerado? Vocês percebem depois dessa live que não é somente com medicação? E aí eu volto a dizer, não sou contra a medicação, eu sou médica, eu faço sim, já vim até a cozinha para beber água, eu faço sim uma medicina integrativa, onde eu vou além da medicação, onde eu vejo o paciente como um todo. Nós somos seres espirituais vivendo aqui uma experiência física, e aí nós precisamos equilibrar nosso corpo, nossa alma e nossa mente, para que a gente venha aqui no mundo fazer aquilo que a gente nasceu para fazer e tenha uma vida com plenitude. Então, se essa live foi importante para você, se essa live contribuiu com a sua vida, eu vou deixar ela salva aqui. Já vai lá nos comentários, coloca como essa live contribuiu com a sua vida. Já manda um aviãozinho, já compartilha ela com pelo menos mais uma pessoa, por mais médicos igual a você. Obrigada, amiga Dani. Compartilha ela com mais uma pessoa que precisa ver essa live. São aqui orientações simples. Eu não tô aqui para complicar a sua vida. Eu não quero aqui falar um mediquês que você não entenda.
Muito mais do que importante e necessário isso. Não quero aqui falar um mediquês que você não entenda. Eu quero aqui colocar coisas práticas. Vai ter momentos, sim, que você vai precisar de um médico para prescrever? Vai. Obrigada. Vamos festejar. Como é seu nome? Coloca aí como é seu nome. Eu não gosto de estar falando assim, eu gosto de falar o nome da pessoa. Melhor live. Obrigada. Eu não quero estar aqui. Em alguns momentos você vai precisar do médico para prescrever. Vai. Olhar os exames? Vai. Mas tem coisas, gente, que vocês podem fazer sozinho. E não adianta. Deixa eu colocar aqui uma coisa na cabecinha de vocês. Não adianta. Vocês podem procurar o melhor médico do mundo e com certeza não sou eu. O mais sábio, com certeza não sou eu. Tá? E eu falo isso assim. Falo isso para meus pacientes aqui, ó. Tá? Na minha frente. Não sou eu. Mas, Adriana, tá ok, Adriana. Mas, se você não fizer o básico que você tem que fazer, você jamais vai ter resultado com os melhores suplementos, as melhores marcas. Você vai importar não sei quantos R$1.000 de suplemento se você não tem feito o básico na sua vida. Então, vamos lá. Faz o básico. E o básico é o que eu tô dizendo aqui nessa live pra você, tá certo? A live vai ficar salva no meu perfil, a live vai ficar salva no YouTube também. Eu quero também convidar vocês, na primeira semana de dezembro, a gente vai estar de novo com o Mapa da Liberdade. O Mapa da Liberdade é onde eu trago pra você um trilho, onde você vai estar tendo chaves poderosas de como você pode se livrar da ansiedade e ter sim liberdade emocional. E só quem tem liberdade emocional é que pode ter uma vida livre. Livre financeiramente, uma vida livre desse mal que o pessoal diz que todo mundo diz e é realmente o mal do século, que é a ansiedade e depressão, que tem tirado muitas pessoas do seu caminho, muitas pessoas do seu trilho, muitas mulheres lindas, maravilhosas, profissionais incríveis, tem paralisado por conta de depressão e ansiedade. É totalmente gratuito. O link para você entrar no grupo do WhatsApp já tá na minha bio, vai lá. Mas olha, hoje eu quero mostrar para vocês, verdade, né, Dani? Eu quero mostrar para vocês que com coisas simples, vocês podem estar dando um pontapé para uma saúde, para uma vida equilibrada emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. Obrigada a vocês por estarem aqui fazendo essa live acontecer. Então chama sua mãe também para cá. Um cheiro! Vai ficar salva assim, tá?